Olá a todos, eu sou o GamerMP e neste vídeo vamos fazer uma análise monetária ao jogo Destiny, neste caso para a PlayStation 4. O Destiny é um first-person shooter e também com alguns elementos de um Massive Multiplayer Online RPG, ou seja, tem alguns elementos de jogos como Call of Duty e outros elementos de jogos como World of Warcraft. Tal como nos MMORPGs, este é um jogo em que temos que estar sempre online, ou seja, se não têm internet, não irão conseguir jogar este jogo. Este jogo está disponível, além da PlayStation 4, também para a PlayStation 3, Xbox 360 e Xbox One. A diferença das consolas da antiga geração para a nova é basicamente os gráficos. Tudo o resto é exatamente igual. Então, aqui neste caso, eu tenho um personagem já preparado, que é um Hunter. No início do jogo, nós temos a possibilidade de criar um personagem de 3 classes diferentes. Portanto, Titan, Hunter e Warlock. Cada uma destas classes depois tem 2 subclasses. Por exemplo, no caso do Hunter, temos o Gunslinger e o Blade Dancer. Depois já vamos ver noutros vídeos qual é a diferença entre eles. Então, neste caso, vamos jogar aqui com este Hunter de nível 27. Neste jogo, o importante não é propriamente a história, até porque a história é um pouco fraca, mas sim o que nós fazemos depois de atingir um determinado nível. Neste jogo em particular, nós podemos evoluir o nosso personagem até nível 20 e a partir daí podemos ir evoluindo mais alguns níveis, mas de uma forma muito diferente. Então, acabamos por ter um jogo antes do nível 20 e um jogo depois do nível 20. Então, neste caso aqui, eu estou preparado para escolher um destino onde eu consigo ver onde é que eu posso fazer as minhas várias missões. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho missões em vários planetas, portanto Terra, Vênus e Marte, e também na Lua. E esta torre é onde nós nos podemos encontrar com outros jogadores, portanto aqui é onde podemos fazer as compras e apanhar algumas missões especiais. Portanto, nós podemos começar por aqui. Cada planeta tem inimigos específicos, apesar de haver alguns inimigos que poderão aparecer em vários planetas. Mas principalmente temos, na Terra temos os Fallen, na Lua temos os The Hive, em Vênus temos os Vex e em Marte temos os Cabal, que agora não interessa muito, mas depois poderemos ver algum gameplay e encontrar esses inimigos. Portanto, todos esses inimigos têm características muito diferentes e exigem também algumas estratégias diferentes. Isto que estão a ver, na prática, é o loading screen, ou seja, é o ecrã que temos que olhar enquanto ele carrega a missão. No caso de multiplayer, aparecem também aqui as naves de outros jogadores à espera, tal como nós. Então, neste caso, nós estamos a ir para a torre. Na verdade, a torre fica na Terra. E é aqui que vamos encontrar outros jogadores. Portanto, conseguimos ver ali os jogadores e na cabeça deles tem o nível. Quando estamos na torre, nós vemos o nosso personagem de uma forma na terceira pessoa. Durante o jogo normal é na primeira pessoa. Portanto, nós conseguimos aqui trocar alguns itens. Neste caso, eu tenho aqui uns itens para descobrir. Podemos fazer algumas compras e podemos apanhar aqui algumas missões especiais. Estas missões são submissões que podemos decidir ou não fazer durante as missões normais. Por exemplo, neste caso só posso escolher 5, eu já tenho completo. Então neste caso é para completar um tipo de jogo que é o Strike sem morrer. Portanto, os de cima é para quem joga sozinho ou em cooperativo, em baixo os vermelhos é para competitivo. À medida que vamos fazendo estas missões, vamos ganhando marcas. Estas marcas permitem-nos comprar equipamento diferente. Temos as marcas da Vanguard e as marcas do Crucible, que são ganhas no cooperativo e no competitivo. Ou seja, aqui um problema desta torre é que existem muitas unidades monetárias. Há quem aceite um tipo de moeda, há quem aceite outro. Existem para aí uns 5 tipos de moedas diferentes e cada facção acaba por receber um tipo de dinheiro diferente. Então, isto pode se tornar um pouco estranho. Então, quem é que nós somos? Nós somos o personagem que eles chamam de os Guardiões, portanto, isto é a Torre dos Guardiões, e nós somos sempre acompanhados de um Ghost, que é esta maquinazinha aqui, que nos vai ajudando a desbloquear algumas partes, algumas portas durante as missões e que também nos pode levar para a órbita ou chamar alguns veículos. Então, neste caso, vamos voltar à órbita
e, e ver que tipos de missões é que podemos encontrar e ver depois só um pouquinho de jogabilidade e depois noutro vídeo iremos jogar mais um bocado alguns diferentes tipos de missões. Então, que missões é que temos? Nós temos missões cooperativas, que algumas delas também podemos jogar sozinhos, e outras competitivas. Aqui deste lado surgem as missões em destaque. Portanto, temos aqui o tipo de multiplayer em destaque. Aqui temos a história em destaque. Aqui é um Heroic Strike semanal, que é uma missão muito mais difícil do que o normal, em que somos obrigados a arranjar outros jogadores e também recebemos algumas recompensas maiores. E aqui é o Nightfall Strike, que é uma missão ainda mais difícil, que também tem que ser feita obrigatoriamente com outros jogadores. Aliás, nesta missão, se estivermos todos mortos ao mesmo tempo, nós temos que voltar ao início. Então, em cada planeta nós conseguimos escolher partes da história e podemos repetir. Este jogo envolve muita repetição de missões para apanhar alguns itens para evoluirmos e por aí adiante. Portanto, isto pode se tornar um pouco repetitivo. No entanto, ao escolhermos uma missão, por exemplo, esta é uma missão de nível 4, nós temos a possibilidade de alterar a dificuldade e da primeira vez que fazemos numa dificuldade maior, podemos ganhar umas recompensas diferentes. Neste caso, não ganho nada, portanto, não vale a pena fazer isto. Portanto, estas missões são as missões da história, em cada um dos planetas. Também nos planetas temos os strikes, que são umas missões cooperativas mais difíceis do que o normal. Neste caso também esta é de nível 8. Já vamos ver um tipo de strikes diferentes. E temos as missões de patrol. Estas missões nós andamos livremente, neste caso pela Terra, a fazer algumas pequeninas missões muito simples e também de forma a ganharmos reputação e apanharmos alguns materiais. Depois, em relação aos strikes, temos aqui uma playlist de strikes. O que é que isto significa? Podemos escolher uma dificuldade maior para um strike. Por exemplo, no meu caso, como sou de nível 27, eu iria fazer o nível 24. E depois, irei ganhar aquelas recompensas que estão ali a ver, um pouco mais acima aqui do cursor. E como é uma playlist, eu entro aleatoriamente numa missão e depois, no fim de terminar essa missão, entro logo imediatamente noutra. Portanto, é também uma forma de ganhar reputação e a unidade monetária. Aqui é o Crucible, que são as missões competitivas. Portanto, Control, que é que eu costumo jogar, Clash, Rumble e Skirmish. A diferença é que alguns são 6 contra 6, outros são 3 contra 3, outras são tudo contra tudo, e a que eu jogo é preciso, são 6 contra 6, mas é preciso controlar umas zonas. Portanto, basicamente são estes tipos de missões. Estas missões da Strike Playlist e estas do Crucible irão ser repetidas muitas vezes. Eventualmente iremos fazer algumas destas. Esta que é a história heroica diária, iremos tentar fazer isto uma vez por dia para ganhar aquela recompensa e por aí adiante. Portanto, em relação ao principal do jogo é isto. Eu vou só pôr aqui uma missão qualquer para vermos como funciona. Vamos pôr aqui um bocadinho mais difícil. E, entretanto, enquanto entramos e jogamos um bocadinho, fazemos então a análise para ver quanto é que este jogo vale para mim. Então, ora cá estamos nós num cenário. Portanto, no caso da PlayStation 4, os gráficos são muito bons e detalhados. Este é um jogo que, para quem joga sozinho, talvez não compense, uma vez que isto vai exigir muita repetição. E repetir essas missões sozinhos vai se tornar muito aborrecido. Obviamente, para quem tem uma consola de última geração, isto vai custar um bocadinho mais, mas neste momento, salvo erro, se comprarmos na Amazon do Reino Unido, a versão de PlayStation 4 custa cerca de 45€, a versão de PlayStation 3 custa para aí 5€ a menos, deve estar à volta dos 40. No entanto, quanto é que eu pagaria por este jogo? Normalmente eu aumento a parada para jogos
para jogos multiplayer, como é o caso. No entanto, eu daria por este jogo cerca de 30 euros. Então, porque é que eu estou a jogá-lo? Porque é que o tenho? Muito simples, porque quando na semana de lançamento do jogo, havia uma promoção do bundle do jogo com a consola em que custava 399. Se atendermos ao fato de, sem jogo nenhum, a PlayStation 4 custava 404 euros ou uma coisa assim do género, portanto, na verdade este jogo saiu a zero, ou melhor, saiu a menos 5, então pagaram-me 5 euros para eu ficar com o jogo. Portanto, isto é apenas uma amostra, aqui não vou matar muitos inimigos, portanto, obviamente, tal como em qualquer first person shooter, tenho várias armas e vamos ver mais detalhes sobre as armas e os equipamentos e a forma como se jogam estas missões. Vamos ver isto mais detalhadamente num vídeo em que irei mostrar um exemplo de jogabilidade com história. Depois também irei fazer vídeos com outras missões competitivas, com o Strike, ou melhor, cooperativas, como o Strike, e também, pelo menos, jogar um bocadinho no cooperativo, em que eu não sou muito bom, mas vamos fazer isso. Portanto, aqui uma coisa, se vocês repararem, em cima da cabeça dos inimigos tem um número, 3 neste caso, são inimigos de nível 3, ou seja, estes inimigos não são muito perigosos. Apesar desta missão ser mais difícil, os inimigos mais fortes estão lá mais para a frente, portanto, aqui dá para matá-los todos à facada. E pronto. Ok, então vemos no próximo vídeo, onde iremos então fazer uma análise do gameplay e da jogabilidade deste jogo. Então, até ao próximo vídeo.